Gente, boa noite. Meu nome é Edu Carneiro, sou membro ativo da LAP e hoje eu vou conduzir essa sessão, né, de desfechos clínicos, substitutos e de segurança. Então, eu queria começar essa sessão relembrando do nosso mnemônico PICOT. Oi, diga. A sua apresentação, ela está compartilhando a sua visão aí do PowerPoint e não a tela por inteiro. Agora foi. Agora foi. Então, eu queria começar relembrando o nosso mnemônico PICOT, né, que é o utilizado para a gente construir a nossa pergunta de pesquisa, né? Então, a pergunta de pesquisa ela deve incluir a população de interesse que a gente quer estudar, a nossa intervenção que a gente vai aplicar sobre essa população, o grupo controle que a gente quer usar para fazer a comparação, né, com a nossa intervenção, o desfecho, que é a variável que a gente utiliza para comparar a intervenção e o controle, e o tempo de seguimento até esse desfecho. E hoje a gente vai tratar desse ponto aqui, principalmente, né, que é um ponto essencial para qualquer pesquisa científica. Então, o Aurélio ele define desfecho como conclusão, remate ou epílogo de um romance, drama ou tragédia. E uma definição um pouco mais técnica diz que desfechos, que também são denominados eventos ou outcomes ou endpoints, são variáveis que são monitorizadas durante um estudo para documentar o impacto que uma dada intervenção ou exposição tem na saúde de uma população. Então é justamente isso. Desfecho seria a variável que a gente utiliza para comparar os diferentes grupos de intervenção ou exposição com o grupo antes da apresentação de hoje, a gente vai passar por todos esses pontos, fazer uma abordagem geral. E vamos começar com a parte de desfecho primário, desfechos secundários e o problema das múltiplas comparações. Então, qual seria a diferença desses desfechos, né? O desfecho primário, ele vai tentar responder a principal pergunta do nosso estudo, né? Então, ele é um desfecho hierarquicamente superior. Ele é o desfecho que vai definir se o nosso estudo é um estudo positivo ou um estudo negativo. E ele deve ser, idealmente, único para evitar o problema das comparações e definido a priori, né, no nosso protocolo pré-publicado do estudo. Ele vai basear o nosso cálculo amostral e, em segundo lugar, para evitar aquele viés de relato de desfecho que a gente já falou isso, que é justamente quando o pesquisador ele faz várias comparações, né, e escolhe relatar os desfechos que lhe convém, que são aqueles geralmente que vêm positivos na sua análise. Um ponto importante é que o desfecho primário ele deve nortear a nossa hipótese primária. Então, dentro da hipótese primária, já deve existir uma estimativa da magnitude do impacto da intervenção sobre esse desfecho. E é justamente essa magnitude do impacto esperada, o tamanho de efeito esperado, que a gente vai usar como base para fazer o nosso cálculo amostral, que vai nos dar a amostra necessária para a gente fixar nossas taxas de erro tipo 1 e tipo 2 nos valores que a gente quer. E o que são, então, os desfechos secundários? Para que eles servem? Eles têm duas funções principais, que é esclarecer e explorar. Esclarecer porque muitas vezes eles nos ajudam a entender, né, a explicar o que está por trás daquele resultado positivo ou negativo do desfecho primário. E explorar porque eles geram novos dados, novos resultados que a gente pode usar para ter novas ideias e hipóteses que a gente pode estudar posteriormente. Eles nunca vão ser utilizados para comprovar a hipótese, por dois motivos. O primeiro é que eles não entram no cálculo amostral, então muitas vezes a gente não tem poder suficiente para detectar diferenças importantes nesses desfechos, e também porque, devido às múltiplas comparações, a gente vai ter uma ação da taxa de erro tipo 1, que é uma coisa que eu vou explicar agora o que seria. Então, o que é esse problema das múltiplas comparações? Digamos que eu tenho um estudo, eu tenho meus dados, e vou fazer uma primeira comparação utilizando um alfa de 5%. Eu teria, então, 95% de probabilidade de não cometer um erro do tipo 1. No entanto, essa comparação vem negativa e eu resolvo fazer uma segunda, com os mesmos valores. Né? E ela vem negativa novamente e eu resolvo fazer uma terceira, que finalmente vem positiva. Né? Eu poderia argumentar que a probabilidade de eu não cometer erro tipo 1 em cada comparação dessas isoladamente é de 95%. No entanto, a probabilidade de eu não cometer um erro tipo 1 em nenhuma dessas três comparações é a probabilidade de eu não cometer o tipo 1 na primeira, e não cometer na segunda, e não cometer na terceira. O que matematicamente equivale a uma multiplicação desses termos, né? Então, a minha probabilidade de não cometer nenhum erro tipo 1 nessas três comparações seria 0,95 elevado ao cubo. Se eu quiser saber qual é a probabilidade de eu cometer pelo menos um erro do tipo 1 nessas três comparações, é simples, é só a gente pegar 100% e subtrair a probabilidade de eu não fazer nenhum erro do tipo 1, que é o que a gente acabou de calcular. Então, a taxa de erro tipo 1 do conjunto dessas comparações seria isso aqui, 100% menos a taxa que a gente calculou. E ela sempre vai ser maior do que a taxa de erro tipo 1 de uma única comparação. Né?
Outra nomenclatura para a taxa de erro tipo 1 do conjunto é taxa de erro familiar. E eu gosto bastante dessa nomenclatura porque ela lembra para a gente um conceito essencial, que é o conceito de família de comparações. Então, a gente só se preocupa com o problema das múltiplas comparações e com essa inflação da taxa de erro tipo 1 quando a gente tem comparações que são da mesma família, ou seja, que tratam da mesma hipótese. Se a gente tem comparações que tratam de hipóteses completamente diferentes, a gente não considera que houve um aumento dessa taxa de erro tipo 1. A gente só considera isso quando a gente fala de comparações que são da mesma família e que tratam da mesma hipótese. Então, vamos falar agora um pouco sobre o viés do atirador texano. Né? Digamos que eu seja um atirador e eu quero provar que eu sou um bom atirador. O que é que eu faço? Eu dou vários tiros e, por fim, eu pinto um alvo no ponto em que eu acertei mais tiros aleatoriamente. Né? E isso daqui é exatamente a mesma coisa do que eu chamei anteriormente de viés de relato de desfecho. O pesquisador vai lá, faz múltiplas comparações e depois ele relata aquelas que vêm positiva, né? É a mesma coisa também de spin positivo, ou então de viés do atirador texano. Isso é um tipo de problema das múltiplas comparações, só que piorado, né? Intensificado devido à falta de integridade desse pesquisador. Isso é um conceito importante. Então, a parte de desfechos clínicos, eu trouxe aqui esse aforismo que é atribuído a Hipócrates, e eu trouxe ele porque ele ilustra muito bem os pontos que a gente geralmente analisa no desfecho clínico, né? Então, ele fala que a gente vai curar algumas vezes, aliviar frequentemente e consolar sempre, que é o que o nosso paciente quer. O que é, então, um desfecho clínico? É uma medida direta, definitiva, da eficácia de tratamento ou prevenção, ou seja, ela é a justificativa em si mesma do uso ou não de uma determinada intervenção. E geralmente eles se portam em um tripé. Um desfecho clínico vai um desses pontos aqui: sobrevivência, funcionalidade ou qualidade de vida. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês fixarem isso. Então, em sobrevivência, a gente pode analisar mortalidade geral, mortalidade específica, tempo de sobrevida ou tentativa de suicídio. Né? Na parte de funcionalidade, a gente, por exemplo, pode analisar a escala de Rankin, que é uma escala de funcionalidade pós-acidente vascular cerebral, medida de função motora grossa, que é uma medida de função motora para crianças com paralisia cerebral, escalas de Lawton ou Bartle, que são escalas de capacidade de execução de atividades da vida diária em idosos. E na parte de qualidade de vida, a gente pode analisar questionários de qualidade de vida propriamente ditos, como o questionário de McGill, ou analisar escalas de sintomas que impactam sobre a qualidade de vida, como a escala de depressão de Hamilton ou a escala analógica de dor. O importante que a gente deve ter em mente é que os desfechos clínicos têm duas limitações bastante importantes. A primeira delas é que eles exigem um segmento mais prolongado. Ou seja, a gente, como são desfechos que demoram um pouco mais de acontecer, a gente precisa. Isso faz com que o tempo de segmento do estudo como um todo se prolongue. Né? E outra limitação importante é que geralmente esses desfechos são desfechos dicotômicos. Mesmo daqueles que têm uma escala contínua, muitas vezes a gente dicotomiza essa escala, né? A gente utiliza um ponto de corte, a gente diz que o paciente é respondedor, abaixo que é não respondedor, ou vice-versa. E o problema de desfechos dicotômicos que tem quando eles têm eventos raros. Então, quando a gente tem eventos raros, a gente precisa de uma amostra muito grande para ter o poder estatístico adequado que a gente quer. Então, essas são as duas grandes limitações: um aumento do tempo total do estudo e um aumento da amostra necessária para ter o poder que a gente quer. Justamente por causa dessas limitações, que geralmente esses desfechos se restringem aos estudos de fase 3 e de fase 4. Agora, sobre essa classificação de desfechos duros e desfechos moles, que é uma classificação utilizada para desfechos clínicos. Então, eu considero que um desfecho duro, principalmente quando ele é um desfecho mais objetivo, não muito controverso. Enquanto que os desfechos moles são aqueles que têm um maior grau de subjetividade. Então, podem ter uma grande variabilidade entre os examinadores. Né? Outro critério que a gente pode utilizar é a gravidade. Desfechos duros tendem a ser mais graves do que os desfechos moles. Isso é bastante intuitivo, porque assim, se a gente parar para pensar, uma coisa que é muito grave, ela tende a ser mais objetiva. Não tem muita controvérsia sobre as coisas que são muito graves, né? E um ponto interessante é que essa classificação acaba gerando uma espécie de espectro. Então, a gente tem em um ponto do espectro morte, né, que é um desfecho muito objetivo, ninguém vai ficar discutindo se o paciente morreu ou não morreu, né, morte geral no caso, e a gente pode ter em outro extremo desfechos que são claramente moles, como por exemplo escalas de sintoma como depressão ou dor. Por mais que a gente tente objetivizar, sempre vai ter um grau de subjetividade.
No entanto, existem alguns desfechos que a gente, às vezes, não sabe muito bem aonde classificar. Então, agravamento, por exemplo, um médico pode considerar que o quadro clínico de um paciente é grave e que o outro pode considerar que não. Se a gente utiliza agravamento com critério de internação, aí a gente já deixa o desfecho um pouco mais objetivo, mas a gente fica sempre nessa dúvida aonde colocar ele, né? E um ponto que eu quero que vocês saiam daqui entendendo bem é que desfechos moles não combinam com estudos abertos. Sempre que a gente vê um estudo que não foi cego, quando a gente faz uso de desfechos moles, a gente acaba tendo um alto risco de viés de aferição. Então a gente tem que ficar atento sempre que a gente analisa artigos científicos que são abertos, né? Vamos discutir agora a parte de desfechos substitutos. Eu trouxe aqui essa frase bastante conhecida de George Box. Ele fala que todos os modelos são errados, mas alguns são úteis. Por que eu trouxe essa frase? É porque a gente precisa entender que sempre que a gente utiliza um desfecho substituto, a gente tem como base um modelo causal explicativo, né? E como todo modelo, ele tem os seus pressupostos e ele também tem sua taxa de erro. Então, a gente pode ter erros de inferência importantes quando a gente utiliza desfechos substitutos. E o que seria, então, um desfecho substituto? Uma medida indireta designada para substituir um desfecho clínico, né? Como eu falei para vocês, ele seria uma espécie de desfecho alternativo para a gente utilizar no lugar de um desfecho clínico. Porque os desfechos clínicos ele tem aquelas limitações que eu falei, então muitas vezes é mais prático e mais factível fazer uso de um desfecho substituto. Então, por exemplo, em vez de eu analisar a incidência de fraturas em idosos, eu posso analisar a incidência mineral óssea desses idosos no lugar. E esses desfechos substitutos, eles têm algumas características em comum, assim, né, que são importantes. Eles são variáveis intermediárias, então, dentro de um modelo causal explicativo, eles vão ficar ali entre a intervenção e o desfecho clínico. Além disso, eles geralmente são variáveis contínuas, numéricas contínuas, geralmente são de fácil mensuração e que respondem a curto prazo. Então, quais seriam as vantagens da gente utilizar os três substitutos? A primeira delas é que a gente tem um tempo de segmento reduzido. Como eu falei, são variáveis de fácil mensuração que respondem rapidamente a curto prazo. Então, a gente não precisa ter um segmento muito longo para pegar esse desfecho. Além disso, a gente consegue reduzir o nosso tamanho amostral. Por quê? Porque as variáveis geralmente são contínuas. Então, a gente não tem aquele problema de ter variáveis dicotômicas de baixa frequência dos eventos, que exigem um tamanho amostral muito grande para ter o poder que a gente gostaria de ter. As vantagens é que eles permitem ter um maior conhecimento fisiopatológico e farmacodinâmico. Então, os desfechos substitutos ajudam a gente a entender aonde aquela intervenção atua no organismo, como ela faz para modificar a história natural da doença. Vai também ajudar na otimização de posologia, então muitas vezes a gente consegue ter um melhor controle, um controle mais fino sobre o gradiente dose-resposta utilizando desfechos substitutos. E além disso, eles permitem uma melhor monitorização individual do paciente na prática clínica. Explicando isso melhor, por exemplo, se eu prescrevo um antihipertensivo para o paciente, eu não quero esperar que ele tenha um desfecho clínico, eu não quero esperar que ele fique insuficiente cardíaco ou doente renal crônico para perceber que ele não está respondendo àquele antihipertensivo. Eu vou monitorizar ele baseado num desfecho substituto, que é, por exemplo, a pressão arterial. Se ele não tiver reduzindo essa pressão arterial, aí eu vou tentar aumentar a dose do medicamento ou trocar a classe, né? Então, justamente por causa dessas vantagens que eles acabam sendo os desfechos favoritos assim, para estudos de fase 1 e estudos de fase 2. E a gente viu muito bem nos últimos tempos essa progressão, né, de estudos de fase 1, 2 e 3 e os seus desfechos, por causa dos estudos da vacinação da Covid-19. Então, aqueles primeiros estudos que saíram lá em maio, em junho e julho, eles utilizaram como seu desfecho primário um desfecho substituto, que era a produção de anticorpos. E a gente está vendo que os estudos de fase 3 estão demorando um pouco mais para sair, porque eles estão justamente utilizando desfechos clínicos. Então, a incidência da infecção por SARS-CoV, a incidência de complicações da Covid-19 ou mesmo a mortalidade por Covid-19. Eu quero discutir com vocês aqui justamente o modelo causal que baseia o nosso desfecho substituto, né? Então, esses desfechos substitutos, geralmente, são marcadores intermediários dentro de um modelo causal. Eles ficam entre a intervenção e o desfecho clínico. E esse modelo, geralmente, tem 3 pressupostos básicos. O primeiro deles é que essas relações do modelo são relações causais, certo? O segundo pressuposto é justamente que essa deve ser a única ação da intervenção sobre o desfecho clínico, a única via de ação. E o terceiro pressuposto é que esse marcador intermediário deve ter uma boa capacidade preditiva sobre o desfecho clínico.
Então, assim, a gente não pode utilizar qualquer marcador intermediário como um desfecho substituto. A gente deve ter boas evidências epidemiológicas e experimentais de que esses pressupostos são adequados, né? Então, mesmo quando esses pressupostos são adequados, a gente pode incorrer em alguns erros de inferência, né? E eu vou tentar aqui ilustrar algumas situações em que o modelo faz com que a gente tenha inferências erradas. Então, nesse caso aqui, é uma situação em que o modelo superestima o efeito. Então, a gente tem aquele modelo que eu acabei de explicar, só que nesse caso, a gente vai ter uma segunda variação da intervenção que não vai ser avaliada, que age através de uma outra variável intermediária e tem um efeito oposto sobre o desfecho clínico final. Então, como a gente está avaliando só a via positiva, a gente vai superestimar o efeito porque não está contando a via positiva, negativa. E, em alguns casos, a gente pode até achar que um efeito final é positivo, quando, na verdade, ele é um efeito final negativo. Um caso interessante é que nos anos 80 o pessoal utilizava muito antiarrítmico, né, de rotina no pós-parada, porque sabia que eles diminuíam o desfecho substituto de incidência de arritmias ventriculares. Só que nos anos 90 saiu um grande ensaio clínico randomizado que demonstrou que o uso rotineiro de antiarrítmicos nesses pacientes aumentava a mortalidade. Por que isso? Porque provavelmente existiam outras vias de ação dessa intervenção sobre o desfecho clínico e que aumentavam a mortalidade, mas que a gente não via essas vias quando a gente analisava só o desfecho substituto de redução das arritmias ventriculares. A situação é em que o modelo subestima o efeito. Então, a gente aqui tem um modelo novamente, a gente vai ter uma segunda ação não avaliada, que age com uma outra variável intermediária, e que nesse caso é sinérgico. Então, como a gente está analisando só uma via, e não a segunda via positiva, a gente vai subestimar o efeito total da intervenção sobre o desfecho clínico quando a gente analisa só um desfecho substituto. A gente tem uma situação em que o modelo não detecta um efeito existente. Então, digamos aqui que tem duas vias propostas, né, de atuação dessa intervenção. A gente analisa apenas a primeira através de um efeito substituto e a gente não encontra diferença, a gente não encontra associação entre essa intervenção e o desfecho substituto que nós utilizamos. Mas se a gente tivesse analisado o outro desfecho substituto da segunda via, a gente teria encontrado associação e agora a gente vai deixar de propor uma intervenção que poderia ter benefícios sobre o desfecho clínico final. Então, a gente segue agora para a parte de desfechos de segurança, né? A gente sabe que sempre que a gente prescreve uma intervenção, a gente deve fazer uma análise de benefício e malefício, e isso deve levar em consideração o conhecimento que a gente tem sobre os efeitos adversos dessa intervenção, né? Então, o que seriam os desfechos de segurança? São medidas que têm como objetivo detectar possíveis efeitos adversos da intervenção. Realmente, todo ensaio clínico deve fazer uma análise de segurança, mesmo que seu objetivo primário seja de detectar benefício. O que varia entre os ensaios clínicos e as diferentes fases dos ensaios clínicos é a forma e a prioridade que se dá a esses desfechos de segurança. Então, eu dividi aqui em fase 1, fase 2, 3 e fase 4. Né? Nos estudos de fase 1, a segurança geralmente é um objetivo primário e esses são estudos exploratórios. Então, é o momento que a gente vai ver o primeiro contato daquela intervenção com o organismo humano. Então, a gente realmente não sabe como é a tolerabilidade do organismo em relação àquela intervenção. Então, a gente vai fazer uma investigação ampla, profunda, sobre todos os sistemas possíveis para detectar qualquer efeito adverso. E justamente por não conhecer esse perfil de segurança da droga, que a gente vai utilizar uma amostra pequena composta por sujeitos saudáveis. Outro ponto importante da gente utilizar sujeitos saudáveis é que a gente evita que os sinais e sintomas de uma doença confundam os possíveis efeitos adversos. E o principal objetivo aqui é a gente detectar eventos frequentes e graves, né? Eventos adversos. Os estudos de fase 2 e 3 geralmente são estudos de eficácia. Então, eles visam detectar um benefício, né? A segurança acaba sendo um objetivo mais secundário nesses estudos, porque a gente já passou por aquela análise mais grosseira do perfil de segurança da droga, né? Então, conforme a gente vai conhecendo melhor esse perfil de segurança, a nossa investigação, digamos assim, desses eventos vai se tornando progressivamente mais específica para os sistemas que a gente sabe que são atacados, digamos assim, por essa intervenção. E, por fim, a gente chega nos estudos de fase 4, que são aqueles estudos que ocorrem quando a droga já está no mercado, já é amplamente difundido, então a gente já conhece melhor o perfil de segurança. E o que a gente quer fazer agora é detectar eventos raros, que precisam de uma grande amostra para serem detectados. E a gente vai fazer isso através de grandes estudos nacionais, através de relatos de casos que ocorrem esporadicamente na prática clínica.
Um outro objetivo que pode ocorrer no estudo de fase 4 é fazer análise de benefício clínico líquido, né? Então, como é que isso funciona? A gente faz o cálculo do tamanho de efeito do benefício, faz o cálculo do tamanho de efeito do malefício e compara esses dois para ver se vale a pena ou não usar a intervenção. Geralmente a gente faz isso em ensaios clínicos que tem esse objetivo específico, né? Então, um exemplo seria ensaios que têm como objetivo ver se vale a pena utilizar anticoagulantes em idosos para reduzir acidentes vasculares cerebrais. Então, a gente calcula o tamanho de efeito da redução do risco sobre acidentes vasculares cerebrais, calcula o tamanho de efeito do aumento do risco de sangramento, por exemplo, e compara os dois para ver se vale a pena ou não fazer o uso dessa intervenção. Um ponto que eu queria destacar aqui para vocês é que a gente não deve descrever esses eventos adversos da nossa cabeça, né? Idealmente, a gente deve utilizar um dicionário de termos. Eu trouxe aqui esse MESDRA, que é um dicionário bastante conhecido assim, internacionalmente, e isso facilita muito aos leitores, né? A gente padroniza os termos, o que facilita o entendimento, né? Evita que as pessoas não entendam o que a gente está escrevendo ali. Um conceito que eu queria trazer aqui para vocês é o número necessário para causar dano, também conhecido como NNH, né, que é o primo feio do NNT. Então, essa é uma medida de dano causado por uma intervenção, e ela é calculada de uma forma bastante semelhante ao NNT, e a gente interpreta ela também de uma forma bastante semelhante. É basicamente o número médio de pessoas que a gente tem que tratar qualquer intervenção para causar o desfecho adverso que a gente está analisando. Essa aqui é uma tabelinha, né, ela mostra da metoclopramida em diferentes doses para redução de náuseas e vômitos no pós-operatório, e ela demonstra também o NNH dessas mesmas doses para a indução de hipotensão e taquicardia, que foram os eventos adversos analisados. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar o NNT com o NNH e, à luz do quadro clínico do nosso paciente, a gente vai decidir se vale o uso desse medicamento. Então, por exemplo, num paciente que esteja um quadro clínico mais instável, com risco de choque hipovolêmico, choque cardiogênico, a gente vai evitar fazer uso de um medicamento que tem um risco de fazer hipotensão muito semelhante ao risco de trazer benefícios em náuseas e vômitos. Então, se é um paciente que está mais estável clinicamente, a gente pode pensar, né? Porque tem algumas doses aqui que o risco é consideravelmente menor do que o benefício. Pronto. Então a gente chega aqui agora na última parte, né, da nossa apresentação, e eu queria fazer uma provocação para vocês, que é justamente isso. Será que com desfechos compostos a gente pode combinar laranjas e maçãs? A gente pode colocar tudo dentro do mesmo saco? Então a gente vai discutir isso aqui um pouquinho agora, né? O que seriam desfechos compostos? Desfechos que combinam uma série de diferentes medidas ou eventos. Então, por exemplo, ao invés de fazer um desfecho que é morte por infarto agudo do miocárdio, eu faço um único desfecho que combina vários desfechos cardiovasculares, como, por exemplo, morte por infarto agudo do miocárdio, morte por acidente vascular cerebral ou morte, sei lá, por infarto mesentérico. E a principal vantagem disso é que a gente acaba aumentando o nosso poder estatístico. Como eu falei para vocês anteriormente, quando a gente tem desfechos dicotômicos com eventos raros, a gente precisa de uma amostra muito grande para ter um bom poder estatístico. Então, quando a gente junta várias medidas em um único desfecho, a gente aumenta o nosso número de eventos e a gente consegue ter um bom poder estatístico com um tamanho amostral menor. Mas essa estratégia tem algumas limitações importantes. Então, quais seriam elas? A primeira é quando a gente utiliza medidas que têm uma importância clínica muito discrepante. Então, se a gente coloca junto, por exemplo, morte por infarto agudo do miocárdio e internação por dor torácica como um mesmo desfecho, a gente não vai saber, se ele vier significante, a gente não vai saber exatamente qual a relevância clínica desse desfecho, porque uma coisa é a relevância de um desfecho de mortalidade por infarto agudo do miocárdio, outra coisa é a relevância de um desfecho de internação por dor torácica, né? São coisas diferentes, relevância diferente. Uma outra limitação é quando a gente utiliza medidas com tamanhos de efeito muito diferentes dentro de um mesmo desfecho. Então, se a gente tiver, por exemplo, uma medida, né, um desfecho que tem um tamanho de efeito muito pequeno em relação aos demais, e ele é um evento frequente, ele vai puxar esse tamanho de efeito lá para baixo. Então, muitas vezes a gente nem sequer vai detectar uma diferença que a gente poderia detectar se a gente analisasse os outros desfechos individualmente, ou sem esse desfecho de pequeno tamanho de efeito, ok? Outro ponto interessante é que os desfechos compostos eles são muito suscetíveis a data mining. Então, a gente pode sair juntando várias variáveis, várias medidas diferentes, e eventualmente a gente vai encontrar um desfecho composto que vai dar positivo. A chance disso acontecer é muito. Então, como é que a gente se protege
disso? Analisando o protocolo pré-publicado e vendo se está lá o desfecho composto definido a priori. Um outro ponto, finalmente, é que muitas vezes esses desfechos podem ser difíceis de interpretar. Então, se a gente junta um monte de medida dentro de um único desfecho, às vezes a gente não tem uma noção boa do que aquilo ali realmente está significando. Então, se o paciente quer tirar essa dúvida com a gente, né, para ajudar na tomada de decisão, e pergunta, doutor, vale a pena utilizar essa intervenção? Eu posso falar, ó, eu acho que provavelmente você tem uma boa chance de ter um benefício. Agora, eu não sei exatamente qual benefício é esse, né? Então, essa é uma informação que não é adequada, não ajuda na tomada de decisão nem do paciente, nem do médico. Então, assim, o que a gente pode fazer para ajudar na definição de desfechos compostos? Primeiro, colocar desfechos que tenham uma importância clínica semelhante, né, dentro de um único desfecho composto, para evitar aquela discrepância de relevância que a gente falou anteriormente. Em segundo lugar, idealmente, a intervenção deve atuar sobre todos esses desfechos com um mesmo mecanismo de ação. Por que isso? Porque isso ajuda a gente a ter um tamanho de efeito relativamente semelhante em todos os desfechos que estão dentro desse desfecho composto. O terceiro ponto é que a gente espera que os desfechos que compõem o desfecho composto tenham um grau de objetividade semelhante. Se a gente coloca um desfecho que é muito subjetivo ali no meio de vários desfechos que são objetivos, ele pode enviesar esse desfecho e alterar consideravelmente o resultado final da nossa análise. Uma coisa essencial é fazer sempre a escolha a priori do desfecho composto. Isso deve estar muito bem relatado dentro do protocolo pré-publicado do desfecho, né? Então, acho que a mensagem final que eu queria deixar é que, em alguns casos, é sim possível a gente juntar maçãs e laranjas dentro do mesmo saco, né, e utilizar desfechos um pouco diferentes no mesmo desfecho composto. Essas são frutas que têm um formato semelhante, têm uma cor semelhante. O que não dá é a gente juntar maçãs e bananas e achar que está tudo bem, assim, porque a gente não vai saber a real essa clínica desse desfecho e nem qual é o real significado dele para a gente relatar para o nosso paciente, né? Então, essas são minhas referências aqui, a minha sessão acaba por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço pela atenção.